Fala pessoal, então conforme a gente tinha combinado, eu vou trazer agora para vocês um pouco a respeito do método da integral. Bom, essas etapas a gente viu na videoaula anterior que elas são comuns para ambos os métodos. Então, o primeiro passo que a gente vai tomar é postular uma lei de velocidade, certo? A gente viu que para reações homogêneas e elementares, elas têm essa aparência, onde R de A é a velocidade, que é igual à constante cinética, vezes a concentração elevada a uma determinada potência, que é a ordem que a gente quer descobrir. Em seguida, a gente vai selecionar o tipo de reator e o seu correspondente balanço molar. A gente vê que para um reator batelada, a volume constante, a expressão R de A, ou seja, a velocidade de consumo de um determinado reagente A, é igual à variação da sua concentração ao longo do tempo no reator. O terceiro passo é a gente procurar por simplificações, como, por exemplo, se um reagente está em excesso, a gente pode considerar a sua concentração como constante, conforme a gente viu na aula anterior. E o quarto passo é utilizar um método numérico para determinar a ordem da reação. Na aula anterior, a gente utilizou o método diferencial e agora a gente vai usar o método integral. Bom, só relembrando o conceito de integral. Suponha que a gente tenha uma curva que vai de um ponto A até o ponto B. E a gente queira calcular a área dessa curva, a área que está abaixo dessa curva, certo? E o que a gente poderia fazer? Adicionar vários retângulos abaixo dessa curva e calcular a área desses retângulos, já que a gente sabe que a área de um retângulo é base vezes a altura. Porém, iriam ficar vários erros nesse cálculo dessa área, porque iam ficar partes excedentes à região que está abaixo da curva. E isso ia provocar um erro no valor da área que a gente ia obter. Para solucionar esse erro, o que é feito? Esses retângulos eles são diminuídos em um tamanho infinitesimal, de forma que o número de retângulos abaixo dessa curva ele tenda ao infinito, de forma que ele fique de um tamanho infinitesimal. E quando a gente soma a área de todas essas partes infinitesimais que estão abaixo da curva, nós conseguimos o valor exato da área que está abaixo dessa curva e sem erros. Então, esse é basicamente o conceito da integral. Mas como é que a gente pode aplicar o método da integral? A gente pode seguir um conjunto de 4 etapas. A primeira dela consiste em arbitrar uma ordem. Então, eu posso dizer, essa reação ela provavelmente é de ordem 1, de ordem 0, é de ordem 2. Então, a gente vai supor um valor para a ordem da reação. Em seguida, a gente vai realizar a combinação do balanço molar com a lei de velocidade e depois a gente vai integrar a equação. O terceiro passo vai ser rearranjar a equação para obter uma função de concentração que, quando plotada contra o tempo, seja uma reta. E aí, se a função plotada não for linear, a gente vai poder arbitrar um novo valor de alfa e repetir os procedimentos anteriores. A gente vai voltar para o passo 1 e repetir tudo de novo. Agora, se a gente arbitrou a ordem da reação como sendo de primeira, segunda e terceira ordem e nenhuma dessas se ajustou aos dados, a gente pode aplicar a regressão não linear, que não vai ser abordada nessa aula, certo? Bom, aqui eu trouxe a questão mais da integração, do método da integral. Né? Como é que a gente faz? Então, vamos supor que a gente tenha uma reação de A formando produtos e a gente quer aplicar o método da integral para definir a ordem dessa reação. Então, o primeiro passo que a gente vai fazer é arbitrar a ordem da reação. Conforme eu falei anteriormente, ela é de ordem 0. A gente está supondo que ela é de ordem 0. E agora o segundo passo vai ser realizar a combinação do balanço molar com a lei de velocidade
integrar a equação. Então, a lei de velocidade vai ser essa, menos R de A, a velocidade de consumo de A, é igual à constante cinética de A, né? Vezes a concentração elevado a zero, que ficou 1, então ficou implícito aqui. Então, a lei de velocidade ela tem essa expressão. Agora eu vou combinar essa expressão de R de A com o balanço molar. Então, vou substituir R de A pela variação da concentração de A no tempo, e em seguida eu vou passar o dt, que está abaixo da variação da concentração de A, para o outro lado da equação, e aí eu integro em ambos os lados. Vou integrar tanto o dA, a variação da concentração de A, como o dt. Então, integrando d de A, a integral de dx é x menos o ponto final, x no ponto final menos o ponto inicial. Então, aqui o ponto final vai ser a concentração de A, menos a concentração inicial de A. Tudo isso igual a menos a constante cinética, que é uma constante, então ela não está na integração, vezes a integral de dt, que vai ser t. Agora eu só preciso rearranjar essa equação. Então eu mantenho a concentração de A no lado esquerdo da equação e passo a concentração inicial de A para o lado direito. Então, essa vai ser a forma linearizada de uma reação de ordem zero. E aí, se eu quiser descobrir, realmente saber se essa equação aqui ela tem uma lei de velocidade de ordem zero, eu vou precisar plotar um gráfico onde eu vou fazer a concentração de A versus o tempo. Observa que nessa equação aqui, ela se assemelha à equação de uma reta. Eu coloquei aqui do lado, onde a concentração de A seria o y da equação de uma reta, a constante cinética de A seria o coeficiente angular da reta, o x seria o tempo, e o coeficiente linear da reta seria a concentração inicial do reagente A. Então, se eu plotar um gráfico com os dados de concentração de A versus tempo, e esse gráfico me fornecer uma reta, o coeficiente angular dessa reta vai ser a minha constante cinética, e o coeficiente linear dessa reta vai ser a concentração inicial de A. E se o gráfico for linear, só lembrando, se o gráfico for linear, significa que, de fato, a reação ela é de ordem zero. Mas se ele não for linear, aí a gente vai ter que postular, arbitrar uma nova ordem para a reação, certo? Então, vamos supor agora que a ordem dessa reação, a gente tem a mesma reação, que ela agora seja de ordem 1, né? Primeira ordem global. Então, primeira coisa que a gente vai fazer é arbitrar a ordem da reação. A gente está supondo que ela é de primeira ordem. A segunda coisa é realizar o balanço molar, a combinação do balanço molar com a lei de velocidade, e integrar a equação. Então, a gente tem a lei de velocidade aqui. Agora, a gente vai realizar a combinação dela com o balanço molar, ou seja, a gente vai substituir o R de A pela variação da concentração de A no tempo. Tudo isso é igual à constante cinética de A vezes a concentração de A. Agora eu posso rearranjar, deixar esse lado da equação somente em termos da concentração de A, e eu posso passar o dt para o lado direito da equação. Então ela vai ficar dessa forma aqui. Agora eu posso integrar ambos os lados. Então aqui vai ser a integral da variação da concentração de A sobre a concentração de A é igual a menos a constante cinética de A vezes a integral de dt. Então, a integral de dx sobre x é ln de x, então a gente vai substituir aqui, vai ficar ln da concentração de A da concentração de A até a concentração de A inicial. Então vai ficar ln da concentração de A menos a ln da concentração de A zero. Tudo isso é igual a menos a constante cinética de A vezes a integral de dt,
vai ser t, supondo que o tempo inicial é zero. Então, a gente agora já tem basicamente a equação linearizada. O que a gente pode fazer agora é somente rearranjar essa equação para obter a sua forma linearizada. Então, a gente mantém o ln da concentração de A no lado esquerdo da equação e passa o outro membro, o ln da concentração de A zero, para o lado direito da igualdade. E aí a gente tem a primeira forma linearizada. Então, mais uma vez, observa que essa expressão aqui se assemelha à equação de uma reta, certo? Eu coloquei aqui do lado direito do slide, onde a gente pode ver que o ln da concentração de A, ele equivale ao y de uma equação de uma reta. A constante cinética de A equivale ao A da equação de uma reta. Assim como o tempo dessa equação, dessa expressão, equivale ao x da equação de uma reta. E o ln da concentração de A0 equivale ao b da equação de uma reta, ou seja, o coeficiente linear. A gente também pode deixar essa equação com a outra forma linearizada, né? A segunda forma linearizada, que de acordo com as propriedades de logaritmo, o logaritmo de uma diferença, por exemplo, ln de A menos ln de B é igual a ln de A sobre ln de B. Então, em vez de passar esse outro lado, esse membro aqui, para o outro lado da equação, eu posso deixar ele escrito dessa forma. E aí eu vou ter uma outra forma dessa equação linearizada, onde o y vai ser o ln da concentração de A sobre a concentração de A0. O k, que é a constante cinética, vai ser o A, ou seja, da equação de uma reta, que é o coeficiente angular. E o valor de x vai ser equivalente a t. E o coeficiente linear, nesse caso, vai ser zero. Agora, supondo que nós temos uma reação de segunda ordem, porém com apenas um reagente, certo? Isso é importante, porque se a gente tiver mais de um reagente, a gente vai... o cálculo da integral vai ser totalmente diferente e vai ser um pouquinho mais complexo. Então, o primeiro passo que a gente deve tomar para usar o método da integral, arbitrar a ordem da reação, a gente já está supondo que ela é de segunda ordem. O segundo passo é realizar a combinação do balanço molar com a lei de velocidade. Então, a gente tem aqui a lei de velocidade, onde menos R de A é igual à constante cinética de A vezes a concentração de A ao quadrado. Então, como a gente está tratando de um reator batelado a volume constante, a gente pode dizer que R de A é igual à variação de A no tempo, na concentração de A no tempo. Tudo isso é igual à constante cinética de A vezes a concentração de A ao quadrado. Então, agora eu deixo uma parte da equação, o lado esquerdo da equação, somente em termos de A, e eu passo o dt para o lado direito. Agora eu integro ambos os lados da equação, como a integral de dx sobre x ao quadrado é igual a menos 1 sobre x. Então, eu vou aplicar essa propriedadezinha de integral aqui, nesse membro da equação, da igualdade. E do outro lado, a gente vai ter menos k de a vezes a integral de dt. Então, integrando isso, como a gente viu, a integral de d de a, d de x sobre x ao quadrado, que equivale à integral de d de a sobre a ao quadrado, vai ser igual a menos 1 sobre a concentração de A da concentração de A até a concentração de A0. Tudo isso igual a menos K de A vezes a integral de dt, que é igual a t, supondo que o tempo inicial é zero. Então, eu vou aplicar os limites de integração nessa expressão aqui, eu vou ficar com esse resultado. Agora eu posso cancelar os dois sinais negativos, né, já que ambos os lados estão com sinal negativo, e eu vou ficar com essa expressão. Agora só basta rearranjar ela para obter a sua forma linearizada, onde eu vou manter esse membro de 1 sobre a concentração de A do lado esquerdo da equação
e vou passar o outro membro para o lado direito da equação. Eu vou obter essa forma linearizada aqui, que também se assemelha à equação de uma reta, e onde o y de uma reta vai ser igual a 1, o y da equação de uma reta, desculpa, vai ser igual a 1 sobre a concentração de a constante cinética vai equivaler ao coeficiente angular dessa reta, o x vai equivaler ao tempo, e 1 sobre o inverso da concentração inicial vai equivaler ao coeficiente linear da reta, que é o b. Então, agora, para tornar um pouco mais prático, a gente vai resolver aquele mesmo exemplo que a gente resolveu utilizando o método diferencial, só que agora a partir do método da integral. Então, o exemplo diz o seguinte: a gente tem a reação de A mais B, formando produtos. A é o tritil e B é o metanol, certo? Então, ele diz que foi conduzido em um reator batelada a 25 graus Celsius, em uma solução de benzeno e piridina em excesso de metanol. Ele deu a concentração de metanol que está em excesso, e a piridina reage com ácido clorídrico, que então precipita como hidrocloreto de piridina, tornando a reação irreversível. A reação é de primeira ordem em relação a B, ou seja, ele já deu a ordem de B na lei de potência, e a concentração de A foi medida em função do tempo e é mostrada abaixo. E ele pede para a gente usar o método da integral para confirmar que a reação ela é de segunda ordem em relação a A, ou seja, em relação ao tritil. Ele já deu a lei de potência, ele já deu a ordem da lei de potência em relação a B, e ele quer que a gente confirme que essa reação ela é de segunda ordem em relação a A. Então, como é que a gente pode fazer? O primeiro passo vai ser considerar que a reação é de segunda ordem em relação ao tritil, né, conforme já foi dito, e de primeira ordem em relação a B. Então, a gente considerar que ela é de segunda ordem em relação a a gente está supondo, ou seja, está arbitrando esse valor, e ela vai, em relação a B, ele é de primeira ordem, conforme já foi passado. O segundo passo vai ser aplicar o método do excesso, já que a concentração de B ela é 10 vezes a de A, de tal forma que mesmo que A seja totalmente consumido, ainda vai restar 90% de B. Então, consequentemente, a gente pode assumir que a concentração de B ela é constante, e a gente pode agrupar o valor de K de A e o de B, formando uma pseudo-constante de velocidade. Então, a expressão ela agora vai ficar dessa forma: menos R de A é igual a K', que é a pseudo-constante de velocidade, vezes a concentração de A ao quadrado. Bom, o terceiro passo é combinar o balanço molar para um reator batelado, volume constante, e o modelo de lei de potência. Então, menos RA vai se tornar menos a variação da concentração de A no tempo. Tudo isso igual a K', que é a pseudo-constante, vezes a concentração de A ao quadrado. Agora, eu posso rearranjar essa equação, passando tudo que for de A, referente à concentração de A para um lado da equação, da expressão, para um lado da igualdade, e passo o dt para o outro lado. E ela vai ficar dessa forma aqui, ó. A variação da concentração de A sobre a concentração de A ao quadrado é igual a menos K' vezes dt. Eu integro esses dois lados da igualdade e eu vou obter esse resultado. Então, eu vou obter menos 1 sobre a concentração de A, vou aplicar os limites de integração, que foi a concentração de A e a concentração de A inicial. Tudo isso é igual a menos K' vezes T, que é a integral de dt, né, considerando que o tempo inicial é zero. Então, vou cancelar os sinais negativos dos dois lados da igualdade, apliquei os limites de integração, nesse caso aqui, eu vou ficar com esse resultado. Agora, só basta a gente rearranjar a equação, vai ficar 1 sobre a concentração de A
é igual a 1 sobre a concentração de A0 mais K' vezes T. Então, essa vai ser a forma linearizada, ou seja, essa equação se assemelha à equação de uma reta, onde o y da equação de uma reta equivale a 1 sobre a concentração de A, o A, que é o coeficiente angular, equivale à constante cinética de A, o x equivale ao t, e o b, que é o coeficiente linear, equivale a 1 sobre a concentração de A inicial. Então, se a reação ela for de segunda ordem, um gráfico de 1 sobre a concentração, que é o y, versus o t, que é o x, vai ser linear. Então, a gente vai calcular 1 sobre a concentração de A, certo? Eu vou fazer isso aqui no Excel, que é para deixar um pouco mais prático. Então, o que a gente vai fazer? A gente precisa calcular o valor de 1 sobre a concentração de A. Então, 1 sobre a concentração de A. Para em seguida a gente plotar um gráfico. Pronto. Agora nós temos já os valores de 1 sobre a concentração de A. Agora eu vou copiar aqui. E aí eu vou plotar um gráfico desses valores de tempo, dos valores de tempo que foram fornecidos pela equação versus o inverso da concentração. E isso deve me fornecer uma reta, certo? Se for uma reta, olha aqui, é uma reta. Como é uma reta, isso significa que a reação, a lei de potência em relação a ordem da reação em relação ao reagente A é realmente a segunda ordem. Agora, o que a gente deve fazer para obter os parâmetros cinéticos? Adicionar uma linha de tendência nesse gráfico, uma linha de tendência linear, e a gente vai aqui embaixo, pede para adicionar a equação no gráfico e exibir também o valor de R quadrado, certo? Então, a gente tem esses valores aqui, onde o coeficiente, deixa eu só aumentar a fonte, onde o coeficiente angular dessa reta é igual a 0,1248, certo? E o coeficiente linear é 20,12, aproximadamente. Então, a gente vai pegar esses valores e vai agora obter o valor da constante cinética e o valor da ordem da reação em relação a A. Então, vamos lá, deixa eu voltar para os slides. Certo? Então, aqui eu só coloquei os mesmos dados que a gente fez agora no Excel. Então, a gente tem os valores de tempo, os valores da concentração, os valores do inverso da concentração. Plotei o gráfico, a gente obteve essa mesma equação da reta, certo? E agora a gente vai obter os parâmetros, a constante cinética K e o, o valor da ordem da reação em relação a B. Na verdade, como o gráfico foi uma reta, então a gente já confirmou que a reação ela é de segunda ordem em relação a B. Então agora a gente vai obter o valor de K', certo? A gente viu aqui nessa equação da reta que o valor de K' ele vai ser o valor do coeficiente angular, certo? No entanto, K' não é a constante de A. K' é igual a Ka vezes a concentração de B. Então, K de A vai ser igual a K' sobre a concentração de B. Então, K' a gente obteve, é o coeficiente angular da reta, 0,1248 decímetro cúbico por mol vezes minuto, certo? É importante colocar a unidade. Foi por isso que eu mostrei para vocês lá no início na aula do método diferencial a questão das unidades. Então, vai ser K de A, K', que a gente obteve o coeficiente angular da reta do gráfico, sobre a concentração de B.
e isso vai nos possibilitar encontrar o valor de K de A, que é a constante cinética, que vai ser igual a 0,2496 decímetro na sexta por mol quadrado vezes minuto. Portanto, a lei de velocidade de decomposição de A vai ser igual a menos 0,2496 decímetro na sexta por mol quadrado vezes minuto. Tudo isso vezes a concentração de A ao quadrado. A gente confirmou que realmente essa reação ela é de segunda ordem em relação ao tretil, porque o gráfico que a gente plotou, ele foi linear. Se ele não fosse linear, a gente ia ter que arbitrar uma outra ordem, certo? E em relação ao reagente B, ele já deu que a equação, que a potência era 1, certo? Então a gente só precisou determinar a ordem da reação em relação ao reagente A. Bom, foi isso. Eu espero que tenham entendido. E qualquer coisa, podem ficar à vontade para entrar em contato comigo. E muito obrigado pela atenção de vocês.